Ok, meus queridos, vamos começar o nosso culto dessa noite, nossa reunião. Estamos na presença do Senhor, estamos recolhidos em casa, mas reunidos como igreja, debaixo da proteção e da bênção de Deus. Temos certeza que o Senhor está entre nós, onde nós estivermos, Ele está entre nós, providenciando a sua unção, a sua graça, seu amor sobre nós. Então receba isso agora, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos clamar pela presença dEle mais forte nas nossas vidas, trazendo-nos a graça, a paz, trazendo-nos a noção da presença dEle. Pai, nos colocamos diante do Senhor, nos apresentamos, ó Deus, diante do Senhor, na certeza, Deus, de que o Senhor aguarda o nosso coração, aguarda a nossa oração, aguarda, ó Deus, os nossos pensamentos e os nossos desejos. Queremos, ó Deus, realmente nos envolver contigo, queremos buscar mais do Senhor, estar mais diante do Senhor e podermos realmente perceber aquilo que o Senhor tem feito por nós. Graças te damos, ó Deus. Temos um coração muito grato, porque o Senhor cuida dos mínimos detalhes. Quantas coisas, ó Deus, nesse tempo todo que estamos separados como igreja, quantas coisas o Senhor tem feito a nosso favor, quantas coisas o Senhor tem providenciado para nós, os socorros, as bênçãos, a provisão, não tem faltado nada, Senhor. E principalmente, ó Deus, a saúde. O Senhor tem nos dado saúde, tem cuidado dos nossos, ó Deus, mesmo aqueles que já foram atingidos pelo vírus, eles estão sendo cuidados e guardados pelo Senhor. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Deus. Obrigado. Somos agradecidos por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós pedimos, ó Deus, que agora o nosso coração se volte inteiramente para o Senhor e nós recebamos, ó Deus, mais daquilo que o Senhor tem para fazer e para nos mostrar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu queria ler com vocês nessa noite o mesmo texto que eu coloquei na meditação de ontem, que nós fizemos ontem à noite. Ontem à noite eu falei rapidinho, mas hoje eu queria conversar um pouquinho mais a respeito daquilo que nós mencionamos ontem, né? 2 Samuel, capítulo 8, eu acrescentei aqui um pedaço, são fragmentos aqui de textos, né? O versículo 6, o versículo 10 e 11 e o versículo 14 de 2 Samuel, capítulo 8, né? Também está fragmentado porque eu usei alguns pedaços de versículos. Então, o que eu vou ler está aqui, ó. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado. Pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Importante, queridos, a gente perceber essa conexão de Davi com Deus. Era uma conexão especial, era uma conexão que falava muito do caráter de Davi com relação a Deus. A Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Agora, Davi não tinha nada de diferente de nós. Era um homem comum. A história dele era parecida com a nossa história, só que num tempo diferente. Mas a história dele, como ser humano,
quedas, de derrapadas, de fazer coisas erradas, e também de acertos, e de ter conquistas pessoais, ter alegria, ter tristeza, ter sentimentos, né? Essa é uma história comum. A gente até percebe mesmo lá, quando Samuel foi ungí-lo, ele parecia, pelo que a gente deduz da leitura bíblica, ele parecia ser aquele filho que não era o preferido da família, né? Ele tinha lá, ele era pastor de ovelhas, então o pessoal parecia que não dava muita importância para ele, tanto é que passaram todos os filhos por Samuel, e Samuel falou, você não tem mais filhos? Aí Jessé fala, tem um filho meu lá que está cuidando das ovelhas. E aí então Samuel diz, então chama-o porque nós não vamos comer sem ele. E aí quando Davi chega, o Senhor diz que Davi era o homem que ele havia escolhido. E Davi foi o homem escolhido por Deus porque já naquela época ele tinha uma relação com Deus de afinidade, de um relacionamento com Deus muito diferente do que os outros homens haviam tido, né? Se você olhar a Bíblia, você vai perceber que Saul também foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Só que o coração de Saul, que antes era um coração simples, humilde, depois se soberbeceu. Ele cresceu no coração dele um sentimento de que a força dele dava vitória para ele. Então Deus o rejeitou como rei. E aí então trouxe Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem comum, um menino que lutou diante de um gigante, que nós já falamos aqui há pouco tempo atrás, mas que o poder dele não estava na força dele, no físico dele, na expectativa que ele criava a seu respeito. Mas ele era um homem que confiava em Deus, né? Alguns dias atrás eu falei até na meditação da noite que ele consultava Deus quanto a decisões importantes. Mas há decisões e atitudes importantes que ele não consultou a Deus para assumir. Então eu quero apenas falar aqui de três coisas importantes na vida de Davi que ele não consultou a Deus e ele pagou um preço alto por conta disso. Em primeiro lugar, quanto a casamento. Davi foi um homem que casou com muitas mulheres. A primeira mulher com quem ele casou foi-lhe dada por conta dele ter vencido Golias, né? Então Mical era filha de Saul e ele tinha prometido que daria a sua filha a quem vencesse o gigante, a quem lutasse contra o gigante. Então Mical foi dada. No texto lá, que fala a respeito do conhecimento de Davi com Mical, diz que Mical o amou, mas não diz que Davi a amou, tá? Mas depois ele começou a ser perseguido por Saul, então ele foi embora, ele fugiu e tal. Um dia acontece a situação lá com Nabal, e Nabal morre e ele assume Abigail como esposa. E aí tem uma outra chamada Ainoã também, que ele assume como esposa. E assim por diante, vai passando o tempo. Quando ele assume o reinado de Judá, ele diz lá que ele teve outras mulheres, que não nomeou essas mulheres, mas teve vários filhos. E mais na frente a gente vai saber que ele se casa com Batseba, né? E de Batseba vem Salomão. Então Davi não falou com Deus a respeito de casamento, ele não consultou a Deus. E a gente vê que ele casou com várias mulheres, mas não há nenhuma que ele dedicou o amor. Há inclusive
o texto que fala que quando ele está conversando, quando ele está soube da morte de Jonatas, ele menciona que o amor de Jonatas era melhor do que o amor de mulheres, né? E isso por causa de uma relação de amizade profunda que ele tinha com Jonatas. Mas é interessante que Davi não menciona nenhum caso especial de uma mulher que tenha sido especial na vida dele, que tenha marcado o coração, que ele a tenha amado profundamente. Então, quanto ao casamento, Davi não consultou o Senhor. Também, em segundo lugar, quanto aos filhos, quanto ao relacionamento com filhos. Ele teve vários filhos, mas ele não se relacionou bem com nenhum deles. A Bíblia mostra isso claramente. Há o caso de quando Amnon violenta Tamar, né, que é uma história que a gente vai ver mais na frente. Quando Amnon violenta Tamar e depois a rejeita, né, um dos filhos, se não me engano, Adonias, se levanta contra o Absalão, né? Se levanta contra aquela atitude, mas se rebela contra aquilo e quer fazer alguma coisa a favor, espera alguma coisa, alguma atitude do pai, o pai não toma nenhuma atitude e ele vai então e arma alguma coisa para matar Amnon, né? E cria aquele clima todo terrível. Então, Davi, ele não se relaciona bem com os filhos. Ele teve vários filhos, várias mulheres, mas ele não tem um relacionamento de família, né? Ele não consultou, isso também é consequência dele não ter consultado a Deus a respeito do casamento, né? É consequência dele não ter consultado a Deus, talvez até por causa da história dele, de não ter tido um bom relacionamento entre família. Ele também refletiu isso na sua casa, na sua família, né? Por fim, ele escolhe Salomão para ser rei, e depois que Salomão assume, tem problemas familiares também. É uma situação complicada, e até o quadro de Salomão ter casado com muitas mulheres, né? Muito mais mulheres até, a Bíblia fala de 700 mulheres e 300 concubinas, né? Tudo isso reflete aqui, a partir dessa história de Davi, que ele não consulta a Deus a respeito dessa situação na sua vida, né? E também, em terceiro lugar, quanto à liderança de homens fortes. Davi não confrontou alguns líderes mais próximos quanto a decisões que considerava erradas. Um exemplo clássico aqui é com relação a Joabe. Joabe, por vingança, matou Abner, que era comandante dos exércitos de Israel. Num momento de paz, ele se vingou de Abner, porque Abner, num confronto de batalha, matou o seu irmão menor. E aquela sede de vingança ficou no coração de Joabe, e ele emboscou Abner para matá-lo. E Davi, ele não confrontou Joabe. E assim, em várias outras situações, quando Absalão usurpou o reino, né, alguns homens, algumas pessoas vieram confrontá-lo, e os soldados que estavam ao seu redor diziam: devemos fazer alguma coisa? Eles disseram, ele diz não. Então, Davi, ele não tinha força para lidar com pessoas que eram fortes também. E aí ele não orou, ele não buscou a Deus para saber o que fazer, como agir. Então, nós encontramos que o homem, segundo o coração de Deus, consultou a Deus em coisas importantes, mas em outras coisas que também eram importantes, ele deixou de lado. E aí vem a pergunta: diante de tantas essas dificuldades, por que ele é considerado o homem segundo o coração de Deus?
Irmãos, a gente precisa ver que o Deus que conhece o coração dos homens, ele busca algo no coração do homem que alegra o coração de Deus. E isso ele encontrou em Davi. Porque ele perdoou Davi. Ele concedeu graça a Davi. Ele concedeu vitórias a Davi. E aí, nesse texto aqui, há duas indicações quanto ao que Deus via no coração de Davi. Há muito mais do que isso que a gente vai falar aqui. Eu quero apenas falar dessas duas coisas que são indicativas aqui. Em primeiro lugar, a vida de Davi era consagrada ao Senhor. Os erros dele eram reconhecidos por ele como ofensa direta a Deus. Ele sofria a dor do insulto a Deus. O Salmo 51 é demonstração de sua dor por pecar contra Deus. Se você ler o Salmo 51, você vai perceber como Davi sofreu de saber que tinha ferido o coração de Deus. Ele diz lá, contra ti pequei, contra ti somente. Né? Então, um coração que estava voltado para agradar o coração de Deus, para alegrar o coração de Deus. Era um coração que se voltava para Deus, consagrado a Deus. A gente vê os salmos de Davi, a gente lê os salmos de Davi, e muitos deles eram cânticos que ele fazia ao Senhor, que ele transmitia ao Senhor. Era sempre aquele coração adorador, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo nas impossibilidades. Ele olhava para Deus e ele via em Deus o socorro do coração dele, da vida dele. Então ele era um homem consagrado a Deus. Ele via em Deus o suporte para a vida dele. Ele não confiava em homens, ele confiava em Deus. O Salmo 23 é bem claro sobre isso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí ele vai descrevendo as ações de Deus com relação à caminhada dele. Quando ele escreve o Salmo 139, ele diz que Deus conhece cada detalhe da vida dele, cada situação da vida dele. Ele sabe que há um raio-x de Deus na sua vida o tempo todo, constantemente. E ele reconhece que ele erra, então ele fala, Deus, desvia o meu coração do caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, a consagração de Davi, né, era uma consagração firme diante de Deus, porque para ele o mais importante de se relacionar era se relacionar com Deus. Eu fico imaginando nas situações em que ele estava na caverna ou estava no deserto, os momentos que ele se separava para ir de encontro a Deus. Aquele texto lá, quando a família dele foi tomada pelos amalequitas, levada cativa dos amalequitas, e ele foi, e os companheiros dele começaram até a querer apedrejá-lo. Um texto bem forte fala que ele se fortaleceu no Senhor. Quer dizer, ele foi ao Senhor e buscou forças nesse Deus para continuar a caminhada, para continuar para se levantar, se erguer e ir lá libertar a família dele. Mas antes dele ir, ele pergunta para Deus, Senhor, eu devo ir? E o Senhor diz para ele, vai, porque eu vou te dar a vitória. E quando ele volta, né, no meio do caminho da ida, 200 homens dele, eram 600, 200 homens dele ficaram cansados demais, extenuados demais, e resolveram não continuar, e Davi respeitou isso, e quando ele voltou, né, com despojo, com família, com os bens, alguns dos homens dele disseram, eles não merecem receber nada a não ser a família deles. E Davi diz, não, esse não é o amor de Deus, nós somos um povo só.
e a vitória é de todos nós, né? A vitória era deles também, então foi dado a parte deles também, eles receberam a parte. Então, esse era o coração de Davi. Era dessa maneira que Deus encontrava um homem consagrado a ele, um homem voltado para ele, um homem que o reconhecia como Deus supremo, Deus soberano, como aquele que conduzia os seus passos, né? Em segundo lugar, nenhuma das suas conquistas ele considerava como obra de suas forças. Quando ele retoma, quando ele retorna das batalhas, ele traz o despojo e consagra ao Senhor. Ele entrega para o Senhor. Ele diz, eu não mereço, porque quem conquistou foi o Senhor. Em vários textos, ele vai dizer que o Senhor o conduzia em vitória, né? E aqui o texto, né, a gente leu no início e no final do texto, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Isso não foi simplesmente anotado aqui porque o cronista resolveu escrever dessa maneira. Ele escreveu porque esse era o coração de Davi, em que via o Senhor como aquele que produzia a vitória. O nome dele era afamado por muitos lugares, ele conquistou muitas terras. A Bíblia diz que ele chegou a dominar Damasco e até lá a região do rio Eufrates, distante. Ele expandiu o reino por muitas terras. Davi chegou a um domínio poderoso naquela região. O que era mais importante é que quando ele voltava, ele dizia que a vitória era do Senhor. A vitória era do Senhor. Então, irmãos, a gente precisa perceber em Davi esse homem que busca considerar Deus realmente o autor das suas vitórias, o autor das suas conquistas. Não mais alguém que pela sua própria força produziu vitória, conduziu vitória, mas pelas estratégias de Deus, pela direção de Deus, pelo caminho de Deus, é que ele conseguiu chegar aonde ele chegou, né? Então, ele considerava todas as vitórias. Em Atos 13, 22, diz o seguinte: e tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, isso falando a respeito de Deus, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus achou o coração de Davi porque era um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Era um coração que obedecia a Deus, um coração obediente à direção de Deus. Queridos, nós precisamos ter esse coração. Nós precisamos ter esse coração. Nós não podemos rejeitar a direção de Deus para a nossa vida. Quantas vezes pagamos um preço muito alto por não aceitarmos que Deus seja o condutor da nossa vida. Davi, e aí eu já falei para vocês de outras coisas que ele fez que eram errados, mas sempre quando ele era confrontado por um homem de Deus, ele reconhecia o erro e ele se dobrava diante de Deus e pedia perdão. E ele reconsiderava a sua vida com relação ao que ele tinha feito, né? O Senhor encontrou em Davi um homem submisso e totalmente servo, né? Amado, Deus tem buscado entre os homens aqueles que se rendem plenamente a Ele, independentemente dos seus erros. O que mais Deus se importa é com um coração obediente ao Senhor. E talvez a nossa noção de erros, ou até mesmo a dimensão que a gente dá aos erros, seja uma dimensão muito maior, como se
Deus vai nos punir por cada erro que a gente comete. A Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor nos perdoa. O Senhor não fica guardando, não fica fazendo das situações, lembrando das situações como se estivesse manipulando a nossa vida. Não, quando nós erramos e nós confessamos ao Senhor, Ele perdoa. E aí Ele não cobra mais isso, porque Ele quer um coração que se volta para Ele, um coração que se consagra a Ele, um coração que obedece a Ele, um coração que quer ver o melhor de Deus ao redor, mas que Ele seja um canal de Deus para ser bênção na vida das pessoas. Davi foi um conquistador e alegrou muito o povo de Israel, mas a maior alegria dele era estar na presença de Deus. Nós lemos há poucos dias atrás, a festa que ele fez por trazer a arca para Jerusalém. Né? Ele estava tão alegre que ele não se importava de dançar na presença juntamente com o povo. Né? Ele não se preocupava de exercer assim aquela figura da autoridade, que ninguém toca, que ninguém... Não, ele estava ali diante do povo e ele dançava e se alegrava diante do povo porque a arca do Senhor estava sendo recuperada, estava sendo trazida por uma casa que ele montou, um tabernáculo que ele fez, rústico, um tabernáculo diferente, pequeno, mas ele colocou ali, e ali era um templo para ele, um templo sagrado, um templo ornado da presença de Deus. O Salmo 24, ele diz que o prazer dele era estar no templo do Senhor, e não era aquele templo que Salomão construiu, porque ele não entrou naquele templo. O templo que Salomão construiu era todo revestido de ouro, com bronze, prata e pedras preciosas. Davi não viu isso. Ele entrava naquele tabernáculo e ele se sentia no palácio de Deus, porque ele se colocava na presença de Deus. Sabe, amados, Deus está buscando homens assim. Deus está buscando homens que sentem prazer de estar na presença dEle, sentem prazer de se submeter a Ele, sentem prazer de reconhecer que dEle vem a vitória. Nessa noite, o que eu quero transmitir para cada um de nós é justamente a ideia de que Deus está olhando para nós. O coração que Deus vê, será que é o coração de homens e mulheres que querem ser canais de Deus para as vitórias de Deus nessa geração, nesse tempo? Será que o nosso coração está tão dedicado ao Senhor que nós estamos nos oferecendo ao Senhor, dizendo: usa-nos, Senhor, faz de nós instrumentos da Tua graça, da Tua bondade, da Tua generosidade, faz-nos instrumentos do Teu favor ao homem. Eu acho que é isso que Deus está buscando em nós. E nessa noite, querido, eu queria convidar você a se oferecer ao Senhor, a dizer para o Senhor: Senhor, eis aqui o meu coração, eis aqui a minha vida, estou disposto, estou disponível, quero ser presente diante do Senhor, me alegrar na Tua presença e me alegrar por ser bênção do Senhor aonde eu estiver. Que as conquistas, ó Deus, que eu tenha sejam conquistas que o Senhor vai ter através de mim, e não pela minha própria força, porque, como diz Jesus, sem mim nada podeis fazer. Que nós nos apresentemos ao Senhor dessa maneira. Eu quero convidar você a dizer para o Senhor: Senhor, toma o meu coração, como diz aquele cântico, toma toda a minha alma, eu quero viver só para Ti. Nesse tempo eu quero viver de Ti e só para Ti, para poder realmente
manifestar o teu reino, aonde eu puder estar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Feche os seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, queremos consagrar mais uma vez a nossa vida ao Senhor. Queremos nos oferecer mais uma vez como sacrifício vivo ao Senhor, dedicando o nosso coração. Senhor, se até hoje não temos observado que o Senhor olha para o nosso coração, buscando dedicação, buscando submissão, buscando entrega, consagração, que a partir de agora, Senhor, nós possamos olhar para o Senhor de uma maneira completamente diferente e sermos, ó Deus, usados por Ti para as vitórias, mas para as vitórias do Senhor, para os objetivos do Senhor. Porque Davi foi usado para atingir os objetivos do Senhor. O Senhor tinha dito antes, quando o povo ainda estava para entrar na terra prometida, que o Senhor daria vitória em muitos, em uma imensidão de território lá. E o Senhor foi fiel usando Davi, porque Davi se entregou ao Senhor, consagrou a sua vida ao Senhor e foi submisso em obedecer o que o Senhor tinha determinado. Obrigado, Deus, porque o Senhor olha para nós também, querendo, esperando em nós decisão que possamos estar diante do Senhor para sermos canais de bênção. E esse é um tempo, ó Deus, precioso para podermos oferecer as nossas vidas para aqueles que estão desalentados, estão preocupados, estão entristecidos, abatidos. Esse tem sido um tempo precioso. Então, eis aqui a nossa vida, Senhor. Usa-nos conforme a Tua vontade. Acha em nós, ó Deus. Encontra em nós homens e mulheres segundo o Teu coração, para fazermos a Tua vontade, para cumprirmos toda a Tua vontade, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma semana de paz, um restante de semana de paz, cheio da graça de Deus, cheio da provisão de Deus, em nome de Jesus.